Quem foi Timóteo? Timóteo é um dos personagens mais conhecidos do Novo Testamento. 2 epístolas neotestamentárias são endereçadas a ele. Também existem várias referências diretas e indiretas sobre ele em outros livros da Bíblia, como Atos, 1 Coríntios e Tessalonicenses. Muitas pregações são feitas sobre a pessoa de Timóteo, geralmente enfatizando seu exemplo como jovem obreiro que a Bíblia descreve. Mas afinal, quem foi Timóteo? Timóteo foi um jovem líder da igreja primitiva. Muito provavelmente ele nasceu em Listra, uma província romana da Galácia. Outra possibilidade para a cidade natal de Timóteo é justamente Derbe, porém Listra é a mais amplamente aceita. O pai de Timóteo era grego, porém sua mãe, Eunice, e sua avó, Lóide, eram judias. Provavelmente elas se converteram durante a primeira passagem do apóstolo Paulo por Listra e Derbe. O ministério de Timóteo. Na segunda viagem missionária de Paulo, o apóstolo ficou impressionado com o desenvolvimento de Timóteo e resolveu levá-lo consigo. Existe a possibilidade de que ele tenha sido levado por Paulo para substituir João Marcos. Seja como for, ali começava uma grande parceria que resultou em grandes frutos para a igreja primitiva. O legado da parceria desses 2 homens de Deus serve de exemplo para nós até os dias de hoje. Um fato curioso é que quando Paulo escolheu Timóteo para acompanhá-lo, Timóteo precisou ser circuncidado. Isso aconteceu por causa dos judeus que estavam naquele lugar. Além disso, Paulo considerou que ele levaria o evangelho a muitas regiões predominantemente habitadas por judeus. Assim, o fato de Timóteo ser circuncidado evitaria algum tipo de discriminação, mas nós sabemos que Paulo pessoalmente era totalmente contra a obrigatoriedade da circuncisão aos gentios, que eram admitidos como membros da Igreja de Cristo. Provavelmente, a explicação do porquê Timóteo ainda não havia sido circuncidado até então era o fato de seu pai ser grego. A Bíblia não dá indícios de que seu pai tenha tido alguma influência na sua educação religiosa, nem ao menos informa que este ainda era vivo naqueles dias. A Bíblia também nos mostra que na separação de Timóteo para o ministério, Paulo e os anciões locais oraram por ele, impondo-lhes as mãos. Então, ele recebeu o dom espiritual que o capacitou para o seu ministério. Timóteo foi um jovem bem instruído espiritualmente por sua mãe e por sua avó. No livro de Atos dos Apóstolos, podemos perceber como ele era querido pelos membros da igreja que foi implantada ali. Tanto era boa a sua conduta que os irmãos que estavam em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Timóteo era um exemplo não apenas dentro da comunidade cristã a qual era membro, mas também diante da sociedade que fazia parte. Seu exemplo era tão positivo que sua reputação chegou até Icônio. Sua conduta não foi construída de uma hora para outra, mas foi resultado de uma aprendizagem que começou quando este ainda era muito novo. Paulo fala sobre isso quando escreve: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14 e 15. É preciso deixar bem claro que apesar de Timóteo ter sido muito próximo de Paulo, não foi Paulo que o escolheu. Quem escolheu aquele jovem para desempenhar um importante ministério foi o próprio Deus. Paulo sabia disso e quando o aconselhava acerca do ministério, fazia-o lembrar de que existiam profecias anteriores acerca do papel importante que ele desempenharia na igreja. Embora Timóteo até tivesse o preparo suficiente para desempenhar sua missão, a Bíblia nos mostra sua humildade e capacidade de ser liderado. Ele aparece na narrativa bíblica assumindo o papel de discípulo em relação a Paulo. Não podemos encontrar na Bíblia referências sobre um Timóteo desobediente, fazendo o que lhe dava na cabeça, participando de contendas ou reclamando com Paulo. Timóteo foi a prova de que um grande líder precisa ser um grande liderado. Ele sempre estava atento, cumprindo o que lhe fosse ordenado. A forma com que Timóteo respeitava a liderança de Paulo e se submetia a ele, com certeza o preparou para ser um exemplo de obreiro e um grande evangelista que foi um dos maiores da igreja primitiva. Além de porta-voz de Paulo em diversas situações, ele participou com o apóstolo de várias viagens missionárias. O capítulo 16 de Atos dos Apóstolos mostra Timóteo juntamente com Paulo, Silvano e mais tarde Lucas, evangelizando várias províncias até chegar à Europa. Embora na Bíblia não seja citada sua presença em Filipos e Tessalônica, é bem provável que ele estivesse junto ali. Já Atos 17 descreve Timóteo e Silas sendo deixados por Paulo em Bereia para continuarem seu trabalho durante um período.
Mas logo depois Timóteo foi encontrar com Paulo em Atenas e em seguida foi enviado a Tessalônica para ajudar os irmãos ali. Por fim, mais tarde ele partiu para Corinto, levando boas notícias a Paulo. Timóteo também estava presente em Éfeso com Paulo durante a sua terceira viagem missionária. Não existe referências sobre o período que antecede esse evento. No entanto, provavelmente Timóteo partiu com Paulo de Corinto até Éfeso e depois até Cesareia, na sua viagem para Jerusalém. Outra missão muito importante que Timóteo desempenhou foi a de levar a primeira epístola de Paulo à igreja de Corinto. Após essa missão, ele retornou a Éfeso novamente. Logo em seguida, ele foi enviado a Macedônia para realizar os preparativos da chegada de Paulo posteriormente. Paulo também revelou a intenção de enviá-lo a Filipos, devido à preocupação que ele sentia em relação aos crentes daquela cidade. Após a sua primeira prisão, Paulo deixou Timóteo em Éfeso para suprir as necessidades da igreja local. Foi durante o período em que ele ministrou na igreja de Éfeso que Paulo escreveu-lhe a primeira carta. Além de todas as viagens missionárias que Timóteo fez ao lado de Paulo, ele estava junto do apóstolo na Macedônia, quando a epístola de 2 Coríntios foi escrita. Timóteo também esteve em Corinto, quando o apóstolo escreveu a epístola aos Romanos. Mais tarde, quando as epístolas aos Colossenses, Filipenses e Filemão foram escritas, ele também esteve presente. É nítido que Paulo sentia um enorme carinho, como de pai para filho, com Timóteo. Durante sua última prisão em Roma, Paulo pediu que ele fosse visitá-lo antes do inverno, segundo Timóteo capítulo 4, versículos 6 a 9. Não é possível afirmar com certeza onde Timóteo estava naquele momento. Também não sabemos se ele conseguiu chegar antes de Paulo ser martirizado. Curiosidades sobre Timóteo. Primeiro, Timóteo era muito jovem quando começou a exercer seu ministério. Segundo, Timóteo era provavelmente tímido e tinha dificuldades de se expressar. Terceiro, embora Timóteo fosse jovem, parece que ele tinha saúde fraca e frequentemente estava doente. Quarto, muitos consideram que Timóteo foi o primeiro bispo de Éfeso, mas essa tradição é contestada devido ao fato de Timóteo ter ficado ali temporariamente. Além disso, logo depois o apóstolo João mudou-se para aquela cidade. Com isso, dificilmente Timóteo poderia ter sido o líder responsável pela igreja de Éfeso com o apóstolo João por lá. Quinto, Timóteo foi um dos líderes da igreja primitiva que mais refutou as falsas doutrinas e heresias, principalmente em Éfeso. Sexto, acredita-se que Timóteo também tenha sofrido martírio. As cartas que o apóstolo Paulo endereçou a Timóteo e a Tito possuem exortações e conselhos práticos para a liderança da congregação local. Por isso, essas epístolas são chamadas de cartas pastorais. Olá pessoal, eu quero pedir que você deixe um like aí nesse vídeo. Se você é novo aqui, peço que você se inscreva, ative as notificações, compartilhe os vídeos. Fazendo assim você vai ajudar a fortalecer o nosso canal. Valeu, muito obrigado!